Olá pessoal, eu sou a Osana Souza, sejam bem-vindos a mais um programa da Playtone Brasil, mais um talk show, o segundo, e nós vamos ter o maior prazer de conversar com uma pessoa super especial. Ele é líder do Ministério Estabelecendo o Reino. Vamos bater um papo para entender qual é a proposta desse ministério. Fica com a gente, vamos conversar. Hoje não é o David Souza que está aqui, olha só que bom. Hoje vai conversar comigo, então daqui a pouco a gente volta para falar melhor sobre isso. Até logo. Seja muito bem-vindo à loja Playtone Brasil. Neste exato momento, confira nossas promoções. Para você que curte um CD com músicas inspiradas que vai alegrar o seu dia, você precisa ter o CD lançamento do cantor The Sander, Além dos Montes. Com frete gratuito para todo o Brasil, via correio, por apenas R$20. É isso mesmo! CD lançamento do cantor The Sander, Além dos Montes, com frete gratuito para todo o Brasil via correio, por apenas R$20. Não perca esta promoção! As unidades são limitadas e se você comprar por aqui na loja Playtone Brasil no Facebook, o seu CD vai autografado pelo cantor. Legal, né? Então entre em contato e adquira o seu agora. CD autografado pelo cantor, só aqui na Playtone Brasil. Agora, para você que curte pop rock, uma pegada mais agressiva, você vai adorar o CD da banda Querigma, com o título Não Deixe Se Levar. Este CD apresenta grandes sucessos como a música Ir Além. Quero ir além, basta eu confiar em ti. Não perca esta oportunidade por apenas R$10. É isso mesmo, por apenas R$10. Este CD vai realmente transformar a sua vida. Unidades limitadas. Entre em contato e faça o seu pedido. Agora, você que tem o sonho de fazer seu clipe ou gravar o seu CD, entre em contato conosco. Nós teremos sempre uma proposta que cabe em seu bolso. Ligue já, não perca tempo, realize o seu sonho. Playtone Brasil, nós vibramos em outra frequência. Olá galera, estamos de volta. Vocês assistiram aí alguns comerciais sobre a Playtone Brasil. Poxa vida, hein? O que falar do CD do The Sander? Poxa vida, adquira o seu, está maravilhoso. Tem também o CD da banda Querigma. Quem não conhece banda Querigma, adquira o CD, tá um custo muito acessível. A gente também tem as canecas da Playtone Brasil. Tem o nosso convidado essa noite que tá bebendo água nela e ele vai te dizer o que é beber água na caneca da Playtone Brasil. É totalmente diferente, você não pode perder de adquirir esses produtos da nossa marca. Bom, vamos ao nosso entrevistado. É uma pessoa muito especial, eu tenho um carinho muito grande. Ele é casado, tem 28 anos, formado em comunicação visual, é o líder da instituição Ministério Estabelecendo o Reino e é o meu pastor, que eu tenho um imenso carinho, o Daniel Cavalcante. Como vai, Dani? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer te ter aqui nesse programa da Playtone Brasil. A gente quer conhecer um pouco mais sobre o ministério, que hoje você é o líder. A gente quer entender qual é a proposta desse ministério, mas só que antes a gente quer conhecer o Daniel. Quem é o Daniel? Faz um resumo aí pra gente poder se contextualizar da sua pessoa. Eu sei que você é meu pastor, né? A gente conhece um pouco dos bastidores, mas tem uma galera que já ouviu falar sobre o MER e quer entender, antes de ir até a instituição, conhecer quem é esse líder que está por trás desse nome. Então, meu nome é Daniel Cavalcante, tenho 28 anos, formado em comunicação visual pela Unip. Desde criança estive nos caminhos do Senhor
E ao Você longo- nasceu no berço evangélico? Sim, sim. Desde de bebê estive ali, né? Desde pequeno, Dani? É, desde sempre, né? E ao longo da nossa caminhada a gente viveu alguns momentos em algumas instituições, até conhecemos realmente quem era Jesus através da palavra, né? Através de outras óticas, né? E esse é um pouquinho do resumo. Sou casado, vou fazer 4 anos de casado agora, nesse mês de 4 outubro. anos. Com né? Com a Carla Larentes Cavalcante, né? Que amo muito. Ô, louco. Olha, Carlinha, vamos repetir isso? O que você disse sobre ela, Dani? Amo muito, né? Ô, louco, vamos lá. E um pouquinho é isso, né? Em síntese, sou eu. Você hoje é líder do ministério estabelecendo o reino. Você já se via isso? Você tem 28 anos, você já se via como líder? Em que momento que você falou, eu quero ser líder de uma instituição? Como que foi isso? Olha, na verdade eu nunca pensei. Eu sempre tive no meu coração a chamada do Senhor em nossas vidas de fazer o ID, de ministrar a palavra, levar pessoas até Cristo, porém eu nunca tinha me visto como um líder de uma denominação, de uma instituição. Eu sempre me via como pastor, né? Desde criança eu tinha essa inclinação, essa vocação, né? Desde criança sempre Você focando lá no nisso. líder dos adolescentes, você já falava assim, deixa eu cuidar dessa ovelha, já identificava uma feridinha, já queria cuidar? Fui mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Com 16 anos comecei a liderar adolescentes e me vi com a expectativa de que eu vou fazer agora. Com 16 anos liderar jovens que são da mesma idade que eu, adolescentes são da mesma idade que eu. E aí eu fui para a palavra, né? Eu nunca tinha me aprofundado. Estudava o básico, mas nunca tinha aprofundado. Porque eu falei, agora, se alguém pedir um conselho pra mim, o que eu vou fazer? É verdade. E aí foi o Ainda mais começo. porque, por ser pela mesma idade, né, o pessoal fala, você não tem experiência, tá vivendo as mesmas... É online as suas experiências, tá me passando os conhecimentos online. Exatamente. Não, e me vi várias vezes sendo confrontado por causa de ser da mesma idade. E sempre me impus, né, não de forma negativa, se utilizando do cargo, mas sempre me impus como pessoa. Você disse que você foi líder dos adolescentes. Você passou em quais departamentos na instituição anterior? Olha, líder de adolescentes com 16, fiquei por volta de 1 ano e 11 meses liderando adolescentes. 7 anos liderando jovens, né, na instituição Belém, né, a Assembleia de Deus Belém. E fui músico desde dos 11 anos de idade, até hoje não aprendi, mas sempre toquei violão, baixo, sax. Às vezes eu escuto você tocando alguma coisa, é interessante. É interessante. A gente tenta, né? O famoso quebra-galho. Não, mas tá bom. Prossiga. Enfim, a gente caminhou durante 26 anos, né, no Belém. Foi esse período que eu fiquei na Assembleia de Deus no Ministério do Belém. Tive um ano e 4 meses no Ministério do Madureira, né, onde encontrei ali um pai espiritual, o pastor Rubens, que é uma pessoa maravilhosa. Você sempre fala com muito carinho dele. Você saiu desse ministério e foi pro MER. Hoje o teu relacionamento com ele é Rubens, pastor Rubens? Pastor Rubens. Pastor Rubens Ferreira de Eu acho Mello. que é bacana falar porque é algo tão difícil de ver essa comunhão quando, né, encontra alguém que tem essa visão. Às vezes o pastor não se identifica com essa linha de raciocínio e esse pastor parece ser muito generoso. O pastor Rubens, ele foi um pai para mim, não no sentido físico, mas no sentido espiritual. Foi uma pessoa que sempre tratou as nossas vidas com carinho, com amor. É um exemplo para mim de um verdadeiro pastor que exerceu, até então eu não entendia, porque a gente vê a religião, vê a teologia de uma forma religiosa, né? Vê uma teologia sistemática que leva e é tendenciosa. Então a gente não entende o que é paternidade, o que é reino através de uma teologia sistemática, né? E ele me apresentou a paternidade que eu aprendia só de ouvir falar, né? E ele me apresentou o que era isso. Ele cuidou de mim, da minha esposa. Ele, a pastora Ivone, são pessoas que eu continuo me relacionando com eles da mesma forma, porque eles entenderam o que Deus tinha nas nossas vidas, eles entenderam que não era algo pessoal e entenderam que era uma não concordância com a visão ministerial do ministério que eles estavam e não uma não conformidade com a visão deles, né? Porque é perfeito, é muito difícil, é uma linha muito fina. Às vezes a pessoa pode levar para um outro lado. Não, eles pelo contrário, eles trataram tudo em amor. Tanto é que a nossa conversa, quando nós fomos nos despedir, né, quando nós fomos comunicar a nossa
intenção de não continuar no Ministério do Madureira, né? E quero aqui só fazer um adendo. Eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa que passou pela minha vida, tanto no Ministério do Belém quanto no Ministério do Madureira. Não tenho nada contra o ministério, só não concordo com a visão ministerial. A gente tem que saber separar problemas de pessoas, né, e problemas de instituições, né? Verdade. Cada instituição tem a sua visão, cada instituição tem o seu credo, né? Cada instituição tem a sua linha de raciocínio. E querendo ou não, né, Dani, foram essas instituições que nos trouxeram até aqui, né? Exatamente. Nós não podemos criticá-las no sentido de que não serviram, não tiveram valias. Exatamente. Eu costumo dizer que são estágios, né? O que você aprende na primeira série não é o que você aprende no ensino fundamental, não é o que você aprende no ensino médio, então são etapas, né? E serviram para uma construção ministerial, porém a gente tem que saber diferenciar e saber fechar um ciclo. Perfeito. E foram ciclos que se fecharam, e quando eu fui conversar com ele, expondo a minha visão, expondo aquilo que eu acreditava, ele em nenhum momento discordou daquilo que eu estava falando. Pelo contrário, entendia, concordava com aquilo que eu propus, não de forma nenhuma me colocou como, coitado, você vai pagar o preço, como a gente vê muitas pessoas fazendo. Pelo contrário. Tá saindo fora da minha liderança, da minha unção. Ele simplesmente dizia uma frase: eu não crio obreiros para mim. Uau, fez discípulos. Exatamente, ele sempre pensou nisso. Desde do primeiro momento que eu tive com ele, foi uma pessoa que sempre mostrou muito carinho e admiração pela minha vida. E isso se tornou recíproco, porque a partir do momento que eu conheci ele, eu comecei a entender como é que era a mente dele, o coração dele, que um dia eu vou te apresentar e você vai se apaixonar também. Eu acredito. Que é uma pessoa que você não consegue sentar e ficar 20 minutos só. Eu quis falar um pouco sobre esse pastor Rubens, porque hoje o que a gente mais vê são pessoas abrindo ministérios. E o histórico, às vezes, é muito negativo. Teve alguma divergência com o pastor anterior e aí quer abrir a própria instituição por motivos diversos. Eu acho bacana você esclarecer isso, que você teve uma bênção, você saiu em comunhão com a instituição anterior, com o seu líder, no caso. Isso eu acho que é perfeito. Hoje em dia, você até citou aí, há um grande número de pessoas abrindo denominações, né? E a minha pergunta é sempre: por quê? Você vai entrar exatamente na pergunta que eu ia fazer agora, que qual é a proposta do ministério estabelecendo o reino? O que mais vê hoje em dia é uma igreja igreja não, né? Vamos falar instituição, é uma instituição sendo aberta. E eu gostaria, Dani, que você explicasse pra gente o que o MER veio resgatar. Qual é a proposta desse ministério? Voltando, né, na questão, hoje há um êxodo muito grande das grandes denominações, pessoas machucadas pelas denominações e não por Cristo, não por Jesus, né, não por Deus, né, como as pessoas entendem. E muitas das vezes as pessoas se machucaram muito com a denominação e acabam confundindo o relacionamento que elas tinham com Deus. Elas acabam atrelando ao relacionamento que elas tinham com uma instituição. Mas, Dani, para uma pessoa que às vezes nunca ouviu falar sobre isso, é muito confuso, porque quando fala de Deus, remete à instituição que ela acredita que é a igreja. Então, não tem como não linkar a instituição com Deus. Como que eu consigo separar isso? As pessoas muitas das vezes, elas acham que o serviço que elas exercem no ministério é exclusivamente um serviço para Deus. E nem sempre vai ser, porque inúmeras coisas que nós fazemos em uma denominação não é para Deus, é para uma denominação, né? E nós temos que saber separar muito bem essa linha, porque senão nós vamos trabalhar para a obra do Senhor, mas nunca para o Senhor da obra. Uau! Né? E essa linha que é muito tênue, as pessoas acham que o serviço que eu faço para minha denominação, ele sempre vai ser para Deus, e nem sempre vai ser. Como não, Dani? Eu tô o domingo inteiro ali servindo, é pro Senhor, como não? Tem uma diferença de cultuar a Deus e de servir a uma denominação, porque pessoas hoje, você vai ver muito pessoas que nem clube de futebol. Eu, né, esqueci de citar, e eu gosto muito de citar isso. A gente não quis nem perguntar, é São Paulino, essa parte a gente corta essa parte. Não, eu sou São Paulino, São Paulo minha paixão passageira, Deus, né, meu amor eterno. E algumas pessoas usam a denominação como time de futebol. A minha denominação.
E eu faço pela minha denominação, eu sou AD não sei o que, eu sou batista não sei o que, eu sou MER. Isso é muito pequeno, porque às vezes as pessoas acabam separando as coisas sem saber e acabam trabalhando para o que não conhecem. Aí a gente pode entrar então de você tentar explicar pra gente qual é o papel então da igreja na sociedade, no mundo que a gente vive hoje, e não da instituição. Porque aí você está dizendo que às vezes eu defendo a minha instituição e AD, ou MER, ou a Batista, ou Bola. Qual é então o papel da igreja para a gente ser mais assertivo como cristão? Como que eu consigo entender melhor isso? Para mim o papel da igreja, não hoje, mas sempre, né? Houve uma deturpação, mas vamos dizer, o papel da igreja é ser sal. Primeira coisa, ser sal para aquilo que é insípido, porque quando a gente vai comer alguma coisa e falta sal, você, ao saborear, você já sabe, faltou sal. Certo. É ser tempero, temperar aquilo que está insípido e ser luz nas trevas que hoje o mundo se tornou, né? O mundo está em trevas e nós somos a luz do mundo, porque nós temos a luz de Cristo dentro de nós e nós refletimos essa luz em meio à sociedade. E tudo que não foi isso não é igreja. Eu acho muito pequeno a gente ser uma igreja que se reúne somente para cultuar. Ter momentos de comunhão entre irmãos é precioso, mas igreja não é só isso. Igreja é eu estender a mão para aquele que precisa, eu ser o auxílio que aquela pessoa precisa. As pessoas têm que sair das quatro paredes, porque hoje a gente tem uma grande quantidade de denominações que o objetivo dela é congresso. Então eu acabo um congresso, eu me preparo para outro congresso. Acaba sendo que nem, não de forma pejorativa, mas vou usar uma visão secular, são como escolas de samba que se preparam para um próximo carnaval. Infelizmente as denominações hoje elas procuram ser levadas de congresso a congresso e não olha fora das quatro paredes. E você vai ver que Jesus, ele praticamente integralmente viveu o seu ministério fora de um templo. Todo o ministério de Cristo foi exercido, 90% do ministério de Cristo foi exercido fora do templo. Conversando, na última ceia, curando as pessoas que apareciam na beira do caminho, ensinando a palavra fora do templo, porque ele não precisava de um templo para ensinar a palavra, e pregando muito mais sem palavras do que com palavras, pregando com atitudes. Eu acho que esse é o papel da igreja, pregar muito mais de boca fechada, com atitudes, com caráter, do que com palavras que falam sim, mas o sim da boca não é o sim do coração. Agora, como é que o MER se encaixa em tudo isso que você está dizendo? Porque a teoria é muito bonita. Sim. É exatamente o que a Bíblia pede que a igreja faça aqui nessa terra. Mas como que o MER se enquadra? Em quais situações? Nós como ministério, nós começamos através de um estudo. Um estudo começou numa casa. A gente começou a estudar sobre o Espírito Santo, a estudar sobre usos e costumes, né? Porque a gente tem que saber separar a doutrina de uso e costume, que doutrina eu sempre fui muito confusa quanto a isso. Eu nasci no berço evangélico também, e os usos e costumes eu sempre acreditei que fosse doutrina. Que é dito como doutrina. Exato, é colocado um jugo muito grande sobre as pessoas através de usos e costumes para que prenda essas pessoas a minha denominação. Então, para mim, quanto maior a obrigação, é menor o relacionamento. Então, quanto mais eu prendo pessoas à obrigação, menos eu tenho relacionamento com elas. Porque eu sempre vou partir do princípio da honra. Eu não faço porque eu sou obrigado, eu faço por honra. E as pessoas hoje elas fazem porque são obrigadas. É 1 metro a mais de saia, é uma não pintar um cabelo, é não cortar um cabelo, é não usar uma barba. E eu não faço isso para honrar o meu Deus, eu faço isso para honrar o meu ministério. Ou eu sou obrigado a fazer isso para estar em um ministério. Né? Eu acho isso muito pequeno. Né? Respeito. Claro. Respeito a todas as denominações, porém, eu não concordo. Eu acho só muito pequeno. Um parênteses no que você está dizendo, tem um pregador que eu amo, que você conhece, que é o Fernando Tolentino. Em uma das ministrações do Fernando, ele fala: servir a Deus é uma delícia. Ele fala: servir a Deus é delicioso. Mas quando você está dentro dessa forma de que as pessoas impõem as coisas para você fazer e aquilo acaba se tornando um peso, não tem como dizer que isso é delicioso. Isso me confrontou. Foi aí que comecei a observar se esse evangelho que eu vivo, se os hábitos que eu tinha dentro da instituição, se era realmente aquilo que Deus havia sonhado para mim, porque não era delicioso. Algumas horas sim, outras não. É bacana, é esclarecedor isso. E a gente tem que entender. O que foi feito desde os primórdios foi ocultar verdades das pessoas,
para que as pessoas fossem aprisionadas a alguém que tinha um conhecimento maior do que elas. E quando a gente começou o estudo no MER, né, não era MER ainda, era na minha casa, na cozinha da minha casa, alguns jovens em que eu liderava, ainda na época do Belém. Isso que eu ia perguntar, você era ainda da outra instituição, Da outra e você instituição. já dava Exato, eu sempre gostei muito do ensino, sempre gostei muito da famosa escola bíblica, né, que era dominical, né. Você dá aula hoje de teologia? Não mais. Não mais. Dei aula em institutos teológicos. Você dava nessas instituições, no Belém, no Madureira? No Madureira. O ETAD, eu era professor. Ah, você era professor do ETAD? Era professor do ETAD, Instituto Teológico ETAD. Certo. E sempre gostei de lecionar, né? Foi algo que eu gosto muito de falar, né? Eu percebi. Até demais. A gente tá aqui qualquer coisa. A gente corta, né? Qualquer coisa corta. Prossiga. Edita. E aí, através dessa busca dessas jovens que queriam esclarecer sobre o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, sobre usos e costumes, né? Eu abri um espaço na minha casa para receber esses jovens fora de horário de culto, para não atrapalhar, porque na denominação tinha essa questão de competição, né? Que tudo que eu faço está competindo com a denominação, então eu procurei uma data, um dia que não conflitasse. Uhum. E... Ô Dani, ainda falando sobre esses temas que você trouxe para o estudo, eu achei muito bacana quando você falou sobre o Espírito Santo. Porque eu aprendi muito pouco sobre o Espírito Santo, ou me ensinaram e eu não consegui entender o que estava dizendo. Então, muitas coisas que a instituição me dizia que eu tinha que fazer, e às vezes eu não conseguia fazer, eu me frustrava, porque era por mim mesmo. E aí é bacana quando alguém se dispõe a ensinar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele... Não tem uma palavra que possa resumir, né? Mas tentando colocar, ele é tudo, né? Porque ele é quem está aqui do nosso lado nesse momento, nos aconselhando, nos direcionando. E quando nós somos sensíveis à voz do Espírito, né? Nós somos guiados àquilo que Deus quer para nós. Se não fosse assim, todos os termos das cartas de Apocalipse, as 7 igrejas, não falaria, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Exatamente. Né? Então, se não fosse tão primordial o Espírito Santo, né? Não fosse tão primordial a pessoa do Espírito Santo, né? A gente não teria esse cuidado de Jesus ao relatar as coisas que seriam ditas às igrejas da Ásia para João ali na área de Patmos. Ele não terminaria cada uma das cartas dizendo quem tem ouvidos ouça, né? Uhum. E voltando à questão do estudo, né? Começou com aproximadamente 5 pessoas, depois foi abrindo para mais pessoas, acabou muitas pessoas chamando... Ministérios diversos. Diversos, porque até então a gente sempre teve mesmo implicitamente, não declarado, né, até por causa de visão, a gente sempre pregou muito a questão da interdenominacionalidade, que a gente não está focando em uma denominação, né, aberto para todos que quisessem. Então, aqueles que conheciam a palavra, queriam aprender um pouco mais, né, da palavra, a gente se juntava ali, a gente começou um dia por semana. Daqui a pouco a sede foi tanta das pessoas, que as pessoas estavam sedentas de aprender da palavra, de conhecer a palavra, acabou abrindo 2 dias da semana, era segunda e quinta. Que bacana, O estudo. Uhum. E aí foi, hoje tem mais de 3 anos que o estudo que a gente tinha, mais de 3 anos, a gente continua. Então você acredita que um diferencial do MER seria esse estudo durante a semana? Foi voltar para a palavra. Voltar para a palavra, sem gordura, a palavra, a Bíblia. A gente não pegou e falou assim, nós vamos estudar, e até uma questão que a gente conversava nos bastidores, né? Uhum. Antes de começar o programa, a gente não procurou chegar e falar assim, olha, segundo a visão de, assim, segundo a visão de Armínio, Calvino, né? Que a gente brinca muito. A gente procurou aplicar a palavra pela palavra. Estudar a palavra sendo explicada pela palavra. Uhum. Porque eu sempre aprendi uma coisa, a Bíblia, ela foi feita para explicar a Bíblia, e não eu olhar como é que a Osana vê a palavra? Não. Como é que o Espírito Santo me guia a entender a palavra? O Espírito Santo Porque é o único livro que a gente vai poder ler na presença do autor, né? Uau. Então não tem outra pessoa que consultar. Eu não tenho porquê que abrir a minha Bíblia e perguntar, Osana, me explica sobre... Não. Espírito Santo, me explica sobre o que você quis dizer aqui. É por isso que eu gosto tanto desse tema Espírito Santo, porque muitas vezes as pessoas falam, eu não entendo a Bíblia, mas a gente tem que convidá-lo para trazer esse esclarecimento para nós, porque ele que vai revelar o que está escrito, são palavras vivas, né? Sim. Ele que traz
a revelação do que está ali. Eu não quero ser egocêntrico ao ponto de falar que eu não tenho que consultar ninguém. Não é isso. Não, Tô também deixando não bem é isso claro. que está sendo dito. Deixar bem claro, Aham. porque às vezes as pessoas confundem isso, Não, né? não é isso que Tá tá sendo sendo egocêntrico, só ele tem revelação. Não é só eu que tenho revelação, mas a gente tem que se permitir ser ministrado pelo Espírito Santo. O né? carro forte continua sendo o Espírito Espírito Santo. A gente Uhum. tem pessoas que temos como referencial, né? Pessoas que nós gostamos. E voltando à questão do estudo, a gente começou em casa com estudo. Depois fomos para uma outra denominação que foi a Debras, a de Madureira, né? E continuamos com o estudo. E quando nós nos desligamos do Madureira, nós não abolimos o estudo. Porque eu acho que quando você sai de uma denominação para uma outra denominação e você encerra algumas coisas que você fazia, você está demonstrando que você fazia por causa de uma denominação e não por causa de Deus. Então nós temos que saber separar essas coisas. E um dos princípios do Mary, voltando a uma das suas primeiras perguntas, foi sempre a palavra. Tanto é que nós temos, eu vim do louvor, né? Minha vida toda toquei, fui ministro de louvor, liderei ministério de louvor em uma grande parte da minha vida. Mesmo que nós temos essa veia do louvor, da música, o nosso foco sempre foi a palavra. Tanto é que quem for nos cultos do MER vai ver, nós temos o período de louvor, mas sempre a prioridade é a palavra. Porque você não via as pessoas no tempo de Jesus fazendo um período de louvor, mas você via as pessoas no período de Jesus ouvindo a palavra, né? E Paulo vai dizer, quem tem salmos traz salmos, quem tem louvores traz louvores, mas você vai ver sempre Paulo focando a questão doutrinária, né? O que falta muito hoje é palavra. É exatamente isso que eu ia te dizer. É bem favorável isso, acho, pro MER, porque hoje a galera tá com fome. E não é fome de qualquer conteúdo, é Bíblia, fala só de Jesus. Eu não quero saber o que aconteceu nos bastidores da sua instituição, eu não tô afim de saber como é que tá teu humor hoje, eu quero aprender sobre Jesus. Hoje se gasta mais tempo conduzindo pessoas ao próximo culto do que conduzindo pessoas a Cristo. Então eu gasto mais culto, fazendo mais tempo, gastando um tempo precioso, conduzindo pessoas ao próximo evento que eu vou fazer, ao próximo congresso que eu vou fazer, do que pessoas a Cristo. Porque eu não tenho que levar pessoas ao próximo culto, porque o próximo culto é consequência, não é objetivo. Eu tenho que levar pessoas a Cristo. Pessoas a Cristo, elas vão ao culto não para receberem algo. Porque eu vou lá para ofertar. E eu não falo oferta dinheiro, eu falo ofertar tempo, ofertar uma adoração verdadeira, porque a adoração ela começa em casa e não no culto. Então, o propósito do MER sempre foi, primeiro, palavra, voltar a resgatar a questão da palavra, porque isso se perdeu. Hoje em dia, em muitos locais você vai, eu tive a experiência de recentemente ministrar em uma determinada denominação, que foram 29 louvores. Uau! E aí depois eu dou virou. valor, hein? E depois se viram nos 5 ou nos 15, né? Pra, com a palavra. Né? As pessoas estão sentadas na cadeira, deitada, cansada, porque era uma sexta-feira, a pessoa trabalhou de segunda a sexta, chega num culto, eu ouvi 29 louvores, aí você vai ministrar a palavra, a pessoa não está receptível à palavra. Não está. Ela está cansada, trabalhou a semana toda, não dá. Mais, E não adianta você ficar forçando. Você querer, vocês vão me ouvir agora, não adianta, você tem que ser sensível também. Não, aí não é nem sensibilidade ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo está ali para falar, né? Mas ser sensível a alcançar essas pessoas, vai ser jogar pérola para os porcos. As pessoas não vão diferenciar o que é palavra, o que é o Espírito Santo, porque elas estão tão cansadas que o físico já afeta o espiritual. Eu observei aqui no MER, Dani, vocês focam realmente muito mais na palavra, não tem aquela dinâmica de departamentos, que cada um canta um louvor, e você também não distribui a oportunidade para geral. É uma pessoa específica que às vezes traz um testemunho ou traz uma saudação, mas vocês valorizam realmente a palavra. Desde uma coisa que sempre me incomodou, eu te falei da questão do exemplo dos congressos, né? E me incomodou muito a falta de preocupação com o tempo, né? De deixar de qualquer jeito o tempo para a palavra é o que sobrar. Né? E a gente vai ver que sempre é a palavra, porque voltando para o primeiro versículo da Bíblia, que é João 1, que é no princípio era o verbo, ou seja, no princípio o próprio Cristo era a verbalização de Deus, então ele era a palavra. Então se não fosse tão importante a palavra não seria a primeira coisa que foi dita. Então tudo que aconteceu pelo mundo e no mundo foi através da palavra. E as pessoas valorizam muito pouco isso. E um dos focos, das vertentes de atuação do ministério é essa.
focar na palavra. Então aí a gente tem o estudo, é de que dia? Toda quarta às 20 horas. Toda quarta-feira às 8 horas, é das 8... Das 8 até... Deixa a vida me levar. Por aí. Mais ou menos. Por aí. A gente tenta terminar antes das 10, claro, porque também tem pessoas que trabalham no outro dia, mas a gente foca também um tempo produtivo, porque além do estudo a gente tem uma forma diferenciada do estudo da palavra, a gente tem um compartilhar depois, que a gente passa a visão do que foi passado, a pessoa fala o que ela teve, o que ela entendeu a respeito e já abre também para alguma dúvida. A gente procura ter uma parte de interação justamente para que a pessoa não vai para casa com dúvida, que a pessoa não vai para casa, eu achei que entendi, mas não entendi. E é legal que às vezes o que o outro entendeu esclarece aquilo que você não tinha entendido, essa troca eu acho Exatamente. Eu ouvi muito as pessoas testificarem disso, que foram ministradas pelo estudo, sim, e também por aquilo que as pessoas compartilharam, porque às vezes o que a Osana entendeu sobre o que foi ministrado vai me edificar, porque às vezes o que ela entendeu era o que eu não estava entendendo. Exatamente. E complementou. E isso um formato que a gente achou muito interessante de fazer, 1h e 20 de estudos, mas abre para quem quiser. Então beleza, então a gente tem hoje o estudo, a gente tem hoje um tempo no culto mais voltado para a palavra, e eu sei que a gente tem um projeto Sermão. Explica pra gente, Dani. Uma inquietação nossa sempre foi a questão social, né? Porque hoje eu vejo muitos, vou até ser redundante no que eu digo, pessoas focando muito em 4 paredes, em congressos, em festividades, em eventos, né? E não focam no próximo. Jesus propriamente disse, eu te dou um novo mandamento. Ama o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Eu vejo eu me amar muito. Eu amar a Deus, claro, mas eu não amar o próximo. E uma das coisas que nos inquietou desde o começo, e a gente procurou se estruturar para ter um projeto social, não ter um projeto social por necessidade. Porque necessidade sempre vai ter o órfão, vai ter a viúva, vai ter o necessitado, vai ter. Necessidade vai sempre ter. Nós temos que nos mover sempre por propósito. Porque quando eu me movo por necessidade, eu me movo por desencargo de consciência. E nós não devemos fazer algo pelo próximo para ficar com consciência limpa. Até porque vai chegar uma hora que você vai cansar. Exatamente. Né? Vai ser a longo prazo. Tudo na nossa vida tem que se mover por propósito. Tem até um amigo meu que ele fala que o Daniel é meu pastor e o propósito não faltará. Ele brinca comigo sobre isso. Porque ele fala que tudo tem que ter um propósito. Porque não adianta nós nos movermos por necessidade. Porque, como você disse, uma hora eu canso, uma hora eu enjoo, uma hora não tem status, né? E sempre quando a gente começou a fazer algum projeto no Mério, por exemplo, o caso do sermão, eu sempre falei com as pessoas que nos procuraram para fazer algo na parte social, eu falei assim, eu não quero fazer algo para a gente fazer um mês e parar no mês seguinte porque não teve uma estrutura. Então o que a gente fez? Quando a gente começou o Ministério Estabelecendo o Reino, a gente sempre quis fazer algo para o social, porque nós temos que nos mover por isso. Mas eu não queria fazer algo de qualquer jeito, que eu faço hoje, amanhã eu paro, eu faço hoje, depois jogo no Facebook e eu vou promover... Vocês não divulgam? Não. É uma coisa que eu falei assim até pro pessoal que lidera o sermão. Eu tive uma conversa com eles e falei assim, eu não quero que seja divulgado no Facebook aquilo que nós fazemos para a comunidade. Porque a comunidade vai testificar. Quem tem que testificar é a sociedade, não sou eu. Porque quando eu promovo muito a minha imagem, ou eu promovo uma ação social no caso, eu estou dando destaque para o ministério. Nossa, Dani, você vem numa linha totalmente diferente. Porque hoje, para um ministério novo... Seria show de bola você tirar foto do teu projeto, divulgar na rede, até para atrair mais pessoas. Falar, esse cara tem uma visão boa, vou pra lá. Sim. Você vem numa linha totalmente diferente de estratégia. É uma estratégia kamikaze, né? Não é uma estratégia que dá dinheiro, né? Porque hoje em dia as pessoas querem coisas que dão dinheiro, que dão visibilidade. Mas muito bacana. A gente precisa que a comunidade entenda que a igreja está para unir ela a Cristo. Mas explica pra gente, o que o sermão faz? O sermão hoje, segunda-feira, a partir das 18 horas, toda segunda-feira, a partir das 18 horas, a gente abre a igreja, nós instalamos chuveiro ali, nós abrimos a igreja para moradores em situação de rua tomarem banho, trocarem de roupa, nós fornecemos uma roupa nova para eles, né? Nós contamos muito com doações, então as doações que nós recebemos de roupa, nós passamos para eles tomam um banho, eles trocam de roupa, nós ministramos uma palavra breve, né, porque também eles ali estão precisando muito mais
de trocar de roupa, de tomar um banho, de fazer um alimento, do que eu ficar falando, olha, você precisa de mudar a sua vida. Eu tenho que ser a palavra e não pregar a palavra. A sua atitude vai transbordar o amor. Exatamente. Vai mexer na alma desse cara. Exatamente, porque Muito bom. se Cristo não testificar em mim, não adianta eu pregar. Eu tenho que ser o reflexo de Cristo. Teve um depoimento de uma missionária, teve um congresso Tomar de água missão. aqui, na caneca da Como Playtone que é Brasil, que eu achei tomar top. água na caneca da Playtone Brasil? Um preço super acessível. Dá o seu depoimento, Daniel. Muito boa, muito boa. Tá fresquinha? Tá fresquinha, Ela tá top. conserva bem. Como eu digo sempre, tá top. Esclarecedora essa palavra. Então, participei de um congresso, uma colega participou de um congresso e teve uma missionária que veio dizer do trabalho que ela fazia na África. E ela explicou que a última coisa que ela falava era sobre Jesus. Pouquíssimas vezes ela abriu a boca dela para falar sobre Jesus. Que ela transbordava Jesus no deixa eu te servir, eu vou lavar isso pra você, eu vou cozinhar isso pra você, eu vou te limpar. E nas mínimas oportunidades, se aparecesse, beleza, se não, eu vou servir. E ali eu já vou estar transmitindo. Não, é sensacional. Eu gosto muito de uma frase de Francisco de Assis que diz que pregue se preciso for, utilize palavras. É o que você falou e até não tinha conhecimento, e é maravilhoso ouvir testemunhos como esse, que as pessoas hoje muitas elas querem aparecer, ser e não são. Eu aparento ser aquilo que eu não sou. Então eu falo de Jesus, mas não vivo Jesus. E o discurso não acompanhado da ação, ele é palavra jogada ao vento. Então eu preocupo muito em servir as pessoas. Tanto é que um dos propósitos do ministério Estabelecer no Reino é servir pessoas e não ser servida. Porque hoje nós vemos muitos ministérios que se valem de pessoas para ser servido e não servem pessoas. Essas pessoas ficam totalmente desamparadas. É muito natural isso, né? A gente acabar servindo as lideranças e não a liderança servir o corpo. Eu falo que obediência cega a burrice. Uau. E muitas das vezes as pessoas Bonita obedecem... essa Irreal. Muito romântico. Irreal, né? As pessoas obedecem tanto e não sabem por que estão obedecendo. É uma obediência cega. Isso se torna burrice. Porque se eu não entendo por que eu estou obedecendo, eu não entendo por que eu estou servindo, eu não tenho propósito, não tenho visão, não tenho entendimento, então eu estou automático. E tudo que é automático cai na rotina, e tudo que cai na rotina cai no esquecimento, e daqui a pouco eu nem sei por quê, né? O que eu estou fazendo. E respondendo a questão do sermão, o propósito é esse, servir a comunidade. Nós abrimos a igreja, eles tomam banho, trocam de roupa, a gente ministra uma breve palavra e depois servimos um jantar para eles, né? Um cardápio básico, né? Se a pessoa quiser ser voluntário, até para, não necessariamente fisicamente, mas Sim. em doação por essas refeições que são servidas. A gente está ali, domingo, 9 horas da manhã, nós temos café e comunhão. Às segundas-feiras, a partir das 18, nós temos ali o sermão, o projeto sermão. E às quartas-feiras, o estudo que nós colocamos o nome de comprometidos a compreender, né? Nós nos comprometemos a compreender a palavra, né? Então esses dias nós estamos ali, se você quiser levar doações de roupa, de alimento, na rua Cássio Marchese, número 288, em Guaianazes, né? O bairro, a vila chama Vila Princesa Isabel, mas é muito próximo à estação de Guaianazes, a Sport Nico. Muitos conhecem, quadra, né? A quadra Sport Nico ali é muito Ô, conhecida. Daniel, eu havia te perguntado o que vocês vieram, qual é a proposta do MER, né? Foi o que eu falei no início. Na verdade, vocês só estão fazendo o que era para ser feito desde o início, que é manter a palavra e servir o próximo. Exatamente, é voltar aquilo que Jesus disse. Não tem um E de por todo mundo pregar o evangelho, palavra, né? E amar o próximo como a mim mesmo, ser irmão, né? Que o próprio projeto, o nome do projeto social, do ministério, né? De assistência social da igreja é sermão justamente por isso, porque nós temos que ser sal, ser luz e sermão. Né? Esse é o nosso propósito, Agora, servir. Uma dúvida, acho que a galera também está com essa dúvida. Você era de outro ministério e hoje você é pastor do Ministério Estabelecendo o Reino. Como assim pastor? Eu fiquei sabendo que tem Mervan misturado, né, que é de Santa Catarina, sim, Luiz sim, Hermino. Me explica como que foi essa questão da consagração, onde que foi, como que é isso? Mervan e consagração. Vou falar um pouquinho do Mervan. Mervan eu conheci através do próprio YouTube mesmo, né? E isso que é uma ótima oportunidade, vocês estão acompanhando pelo YouTube. É um ótimo canal.
Não esqueçam, vou fazer aqui propaganda do programa, não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, isso é muito importante, né? Mais vezes, né? Porque é bem melhor do que o David Souza, né? E voltando à questão do Mevan, eu comecei a assistir o Mevan pela internet e me despertou algo que eu nunca tinha visto. Eu achava realmente, Osana, chegou um momento na minha vida ministerial em que eu não acreditava que existiam ministérios sérios. Por ver tantas coisas nos bastidores, que não convém dizer aqui, mas não concordar com a visão, eu achei que não existia um ministério sério. Conheci o Mevan, viajei 640 quilômetros de São Paulo até Itajaí. Isso antes do MER existir? Antes do MER existir. Beleza. O MER só existia no meu coração. Ok. No coração de Deus. Sim. Né? E eu fui lá e fui ver realmente. Sentei na mesa com o Luiz Hermínio, que é uma pessoa que eu admiro, que nós somos... Para vocês entenderem que estão em casa assistindo, em casa, no celular, na condução, enfim, no lugar que você estiver. Nós somos filhos ministeriais do Mevan. O que é isso? O Mevan, ele não gosta de ter filiais, que nem Mevan 1, Mevan 2, Mevan 3. Né? No começo eles começaram assim... subcongregações. Pra eles ficar não, mais... exato. Eles não focam isso. No começo, sim, eles abriram essa legalidade, porém eles corrigiram isso ao longo do percurso. Não estou aqui sendo advogado do Mevan, mas explicando para as pessoas entenderem. E hoje eles entendem que a visão que Deus colocou no seu coração, eles são uma retaguarda, eles são uma casa de paternidade, um útero espiritual. Aí você conheceu... Conheci o Luiz Hermínio, conheci o Mevan, conheci o Luiz Hermínio, que é o pastor, ele não gosta dessa nomenclatura, mas o pastor presidente do Mevan, e vi que realmente eles eram sérios, vi realmente a visão do reino, entendi o que era paternidade. E aí começou no meu coração essa inquietude, através de uma frase que você disse que gosta muito do Fernando Tolentino, um amigo pessoal, um amigo querido que hoje está nos Estados Unidos, está fazendo o Cefanai, inclusive hoje nós trocamos algumas palavras. Nossa, tenho uma grande admiração por ele, me ativou em muitas coisas. Exatamente, e através de uma pergunta que ele me fez, e isso foi o crucial para que o Ministério Estabelecendo o Reino existisse, que eu estava cometendo um crime. Nós tínhamos um retiro que nós fazemos há 10 anos, interdenominacional, nós abrimos para todas as denominações, e ele falou que eu estava conduzindo essas pessoas ao reino e devolvia para as instituições sem propiciar uma oportunidade para que ela tivesse um ambiente em que ela fosse realmente ministrada pela palavra do reino. Mas o que acontecia nesse retiro? Você fazia uma lavagem cerebral na galera? O que é que você dizia lá? Que depois elas saíam de lá desnorteadas e precisavam de um lugar para serem amparadas? Eu não entendi. João 8,36 diz muito isso. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Ou verdadeiramente sereis salvos, dependendo da tradução, da versão, enfim. A gente sempre vai focar em apresentar Cristo e não uma denominação. E muitas pessoas iam para o retiro e voltavam em crise, né? Em crise com aquilo que acreditou a vida inteira. Fala, mas poxa, eu acreditei tudo nessa vida. Um dia... Que Jesus é esse que vocês Exatamente, né? Apresentando Jesus... Tem um filme até que é Verdade Nua e Crua. É exatamente isso. Jesus Cristo, uma verdade nua e crua, sem máscara, sem maquiagem, sem rótulo, exatamente. E nós apresentávamos isso. E ele disse para mim, você está cometendo um crime. E quando ele disse isso, foi em maio de 2015. De maio de 2015 até novembro de 2015, eu fiquei sem dormir. Claro, não virei um zumbi, mas toda vez que eu ia dormir eu ficava com aquela frase, você está cometendo um crime. Em novembro eu me desliguei do Ministério Madureira, voltando àquela conversa anterior, e nós ficamos um mês descansando, desintoxicando. Exato, eu acho que essa é a palavra. Se desintoxicando do sistema religioso, que é um sistema religioso, e nós, a partir do dia 6 de dezembro, nós começamos a cultuar na minha casa, como o Ministério Estabelecendo o Reino. Com a mesma linha que você abordava nesses retiros. Entendi. E voltando para a visão do Reino, né? As mensagens eram voltadas para a visão do Reino, né? Quando você fala reino, Dani, às vezes pode ser, as pessoas não compreendem, né? Reino, para você é uma coisa muito simples, mas para uma galera às vezes pode ser meio complexo. Como você pode dizer de uma forma simples o que é reino? O reino, ele é simples e complexo ao mesmo tempo. Vou tentar definir em poucas palavras. Jesus Cristo, ele não pregava outra coisa a não ser arrependei-vos porque é chegado o reino. A mesma mensagem que João Batista, que precedeu ele, pregava. Ele não veio então para instalar uma instituição aqui? Ele não veio criar religião. Não, ele veio estabelecer o reino de Deus.
Ele veio estabelecer a vontade do Pai. O reino de Deus, ele está em estabelecimento, né? Por isso que o nome do ministério é isso, estabelecendo, porque é até um gerúndio, né? É uma ação, nós estamos estabelecendo o reino de Deus, e o reino de Deus é a vontade do Pai sobre a terra e dos seus filhos, né? Porque a terra anseia pela manifestação dos filhos, estabelecendo o reino de Deus. E o reino de Deus é a vontade do Pai sobre o Filho, e sobre os filhos, que nós somos filhos por adoção, né? Nós somos adotados por Deus, né? E sempre quando a gente fala da mensagem do reino, a mensagem do reino é arrependimento. Então a mensagem do reino não é você vai aceitar Cristo e você vai mudar de vida, não. A sua vida vai ser a mesma. Porém a diferença é que Cristo vai governar a sua vida e não você mais. Então você vai ter problemas, mas quando você tiver problemas, você vai ter um auxílio, você vai ter um orientador através do Espírito Santo, né? E focando um pouquinho, o reino de Deus é para todos aqueles que querem o Filho. E quem vê o Filho, vê o Pai. E muitas pessoas querem cargo, muitas pessoas querem promoção, muitas pessoas querem dinheiro. Uau, muito bem colocado. Né? Então a gente... Aí voltando falando do Mevan, que eu acabei entrando nesse assunto. Sim, e nós conhecemos o Mevan e nos tornamos filhos ministeriais deles. E num determinado momento, eu, na denominação em que eu estava, a Adebras, ou AD Madureira, Ministério de Madureira, a Adebras, o campo, né? Eu era presbítero, eu exercia ali, estava no presbitério. E chegou um momento em que, quando eu me tornei filho ministerial, e já tinha me desligado da instituição em que eu estava, a AD Madureira, eles fizeram um questionamento para mim em relação à questão dos 5 ministérios, né? Porque o Mevan, nós caminhamos nos 5 ministérios, apostólico, profético, pastoral, evangelístico e mestre, né? A gente Efésios 4:11, né? Nós focamos nessa questão. E não existe, vamos dizer assim, propriamente dita, a nomenclatura presbítero. E na convenção que teve em março desse ano, nós estávamos ali como filhos ministeriais... Ali Mevan, isso, exato, certo. Desculpa. Nós estávamos ali na convenção dos filhos ministeriais do Mevan, e nós fomos consagrados pastores pela visão dos 5 ministérios, né? Então, muitas pessoas acham que a gente se autoproclamou pastor, né? Então eu quero deixar bem claro isso. Eu fui lá, derramei o óleo sobre minha cabeça, agora, a partir de hoje, eu montei uma denominação e eu sou pastor, não. E hoje o Mevan, para quem acompanha pelo YouTube, sabe como as instituições têm reconhecido o Mevan como uma referência. Uma casa de paternidade, exatamente. Eles não estão lá para arrecadar dízimos, arrecadar ofertas, eles estão lá para servir. Eles nos servem diretamente. Fica o convite para assistir uma ministração do Luiz Hermínio para verificar de que forma Jesus tem transformado a mente dele e como a gente pode aprender com as experiências dele. Exatamente. E respondendo, então, nós somos consagrados pastores através do Mevan, né, Ministério Mevan, ali em Itajaí, na Convenção de Pastores de março desse ano. Né? Então nós temos uma retaguarda ministerial, embora nós não acreditamos naquela questão de instituição papal, né? Não criticando a Igreja Católica, mas nós não acreditamos nesse formato de instituição. Nós acreditamos que nós nos movemos sim através de uma visão, através do Espírito Santo, e que nós temos uma paternidade, pessoas que são pastores, que são nossos mentores, né? E que nos dão retaguarda, tanto espiritual, quanto também aconselhamento pastoral, né? Porque pastor precisa de conselho. Sim, sim. Né? Então você não age sozinho, tem aquele papo de alinhamento com o Ministério Mevan. Eles não têm autonomia direta sobre o MER, mas vocês se encontram em um determinado momento para poder alinhar a visão. Exatamente, nós sempre caminhamos junto, nós estamos esporadicamente em alguns cafés, em alguns cultos de aliança, então nós estamos sempre alinhados, porém um não interfere na visão do outro, né? Não é aquele negócio do cabresto, você tem que me servir, tem que me dar isso. Não, é totalmente voluntário e é totalmente paternidade. Não paternal, paternidade. Muito bom, muito esclarecedor. Dani, agora tira uma outra dúvida nossa. Você tem apenas 28 anos, sim, não desmerecendo a sua pessoa, mas como lidar com a expectativa, com as experiências, às vezes, tão frustrantes que essas pessoas têm. E querendo ou não, você é novo, você, às vezes, não vivenciou que um senhor de 60 anos chega, que é pastor de uma instituição, veio frustrado, e às vezes você não tem essa bagagem para poder, às vezes, advertir, dar uma orientação, falar, cara, eu já vivi isso, ou já viveu também, não sei, você vai dizer agora pra gente. Como lidar com a expectativa das pessoas, principalmente daquelas que vêm um pouco machucadas de outras instituições? A minha base para receber pessoas é curado para servir. Não adianta eu querer servir uma pessoa eu estando doente.
Primeiro, eu tenho que me curar das minhas frustrações. Muito bom. Primeiro, eu tenho que ser tratado. Porque não adianta eu chegar num lugar e não ser curado, né? Não se trata de cura interior. Se trata de você fechar alguns ciclos que você deixou abertos na sua vida. Então, eu saí de uma denominação e eu procuro... Geralmente, as pessoas que saem feridas de uma denominação, elas são lesionadas em alguma área, ou área financeira. Sem dúvidas. Que hoje em dia é times money, né? Tempo é dinheiro, então tem que fazer o dinheiro girar na igreja, e esse não é o nosso propósito, enfim. As pessoas foram lesionadas no dinheiro, na acepção, porque você não tem dinheiro, né? Porque, enfim, é poder e dinheiro. Essas pessoas geralmente são lesionadas nessa questão. É lastimável, mas essa é a verdade. Elas chegam e nós deixamos ela à vontade. Nós não chegamos e forçamos uma situação. Vem congregar conosco aquele negócio. Vem congregar comigo que você tem um cargo. Vem congregar comigo que você vai mudar a sua vida. O famoso eu sou, né? E vocês sabem o final da frase. Então a gente deixa a pessoa à vontade. A pessoa vem pro MER, ela ouviu por algum canal, por algum amigo. Geralmente é assim, pessoas vêm através de convites, não nossos, mas de terceiros. A palavra é que vai curá-lo. Exatamente. Vai ficar no tempo deles, exatamente. Vai momento Esse dele. é o nosso foco. Nós entendemos que quem transforma não é o Daniel Cavalcante. Quem transforma não é o Ministério Estabelecendo o Reino. Quem transforma é o Espírito Santo através da palavra. Então a gente não deixa de ministrar a palavra e nós não vamos deixar de falar algo porque tem alguém que foi lesionado nessa área. Então, porque se eu faço isso, eu estou tentando ensinar o Espírito Santo a trabalhar e nós não estamos para fazer isso. É muito bom isso, não ensinar o Espírito Santo a trabalhar. Em síntese, é curado para servir. Muito bom. Curado para curar, senão eu não curo ninguém, eu não saro ninguém, porque eu não sou curado, eu não sou tratado. Então a gente deixa a pessoa à vontade. Ela vai mostrar para mim o que ela precisa ser curada. Não eu vou, você precisa mudar isso, porque aí eu estou fazendo o papel do Espírito Santo. Excelente, Dani. Eu acho que eu vou congregar nessa igreja. Se me aceitar lá. De novo? Vou aceitar Jesus lá e vou ficar. O nosso tempo já está acabando, mas antes da gente finalizar, eu quero fazer um joguinho de bate e volta contigo, pra gente ver se seu raciocínio tá bom. Vamos lá? Falar pouco, meu Deus, difícil. Família. Alicerce. Igreja. Somos nós. Igreja somos nós. Muito bom. Não 4 paredes, somos nós. Muito esclarecedor isso, muito bom. Pastoreio. Cuidado. Cuidar de vidas, né? Eu sei que é uma palavra só, mas é cuidar de vidas. Não, pode ser duas. Pode ser um conceito também. Pode ser um conceito rápido. Eu acho que o pastor que não cuida, ele não é pastor. Né? Eu vi minha mãe dizia muito que pastor ele tem que ter cheiro de ovelha. E o pastor só tem cheiro de ovelha se ele andar com ovelha. Né? E não se colocar como superior à ovelha, mas como um parceiro. Né? Não, tem que ter cuidado. É cuidado de pessoas. Se não quer cuidar de pessoas, né? Vaza. Tem várias denominações aí que você pode ir. Tá certo. Cruz. Tudo. Eu sei que vai acabar redundante, mas a cruz é tudo, né? Porque sem cruz não havia sacrifício, né? E foi o sacrifício de Cristo, foi na cruz do Calvário, né? Então a cruz para mim é tudo. E o amor? O amor é Cristo. Poxa vida, tudo tão romântico. Essa é a proposta, acho que, de Jesus para nós. Sim. Né? Faz o convite aí pro pessoal e um dia no MER, se você sentir no coração também, quer falar alguma coisa, a gente já está encerrando. Já está encerrando. Olha, a gente não quer convidar você a participar do MER. Você está dando tiro no pé de 12? Assim? Não, eu não quero convidar você a participar do MER, eu quero convidar você a ir, se você quiser. Né? Nós temos bastante definido a nossa visão e nós não nos movemos para atrair pessoas. Nós nos movemos para atrair Cristo. Se atraímos a Cristo às nossas vidas, isso é o primordial. Então você que quiser, às 9 horas da manhã nós temos o Café e Comunhão, que nós chamamos de Café e Comunhão, todo domingo. É de grátis? É de grátis. Opa. Sem nenhum interesse. Todos os domingos, 9 horas da manhã, nós temos um café que nós sentamos na mesa todo mundo junto. Sentamos não dá mais porque já tem uma quantidade de pessoas significativa. Nós ficamos em pé, mas nós temos comunhão. O importante é comer. Porque nós gostamos muito dessa questão de mesa, de sentir, de conversar. Todos os domingos, 9 horas da manhã, nós nos reunimos, tomamos o café e 10 horas começa o culto. Você que é mais tímido e pela primeira vez não quer ir para o café, vai para o culto. Você conhece as pessoas e depois o próximo que se você sentir no seu coração, você vem participar com a gente. Mas é todo domingo, 9 horas da manhã, tem o nosso café. E o estudo? Estudo toda quarta-feira, às 8 horas. E o sermão, a partir das 18, toda segunda-feira. Tá bom, tá valendo. Dani, Deus abençoe. Amém. Muito obrigada. Só passar o site Fica bom. www.estabelecendoreino.com
E o nosso canal YouTube você pode achar como Mer Estabelecendo o Reino, né? Tudo junto ou separado, vai aparecer a gente lá, não tem outro Ministério Estabelecendo o Reino. Instagram é Mer Estabelecendo o Reino, Facebook Estabelecendo o Reino. Então você pode nos achar aí, ouça as mensagens aí, eu sei que eu falo demais, mas eu acho que você vai gostar da palavra. Só um bocadinho. Dani, de novo, muito obrigada. Amém. Deus abençoe por se permitir esclarecer pra gente, porque eu acho que às vezes a galera tem vontade de ir, mas tem algumas dúvidas. Eu acho que foi muito bom. Foi delicioso, como diz o nosso amigo Fernando Tolentino. Amém, amém. Muito bom. Obrigado Galera, pelo carinho. Imagina, a gente que agradece. Muito obrigada por ter acompanhado até agora. Continua aqui como o Daniel já havia pedido. Curte esse vídeo, escreve aí embaixo para Osana Souza apresentar mais do que o David Souza. E você é muito bem-vindo. Nas outras oportunidades a gente vai ter o maior prazer de bater esse papo e esclarecer. A ideia desse canal não é só apresentar música, mas trazer alguns temas relevantes de pessoas que estão aplicadas dentro do bairro dela e quer mudar de alguma forma. Então, se você puder nos acompanhar e puder aprender com essas pessoas, vai ser show de bola. Dani, muito obrigada. Deus abençoe que você permitiu usar o seu tempo para esclarecer, para trazer um pouco de vida para esse canal da Pleiton Brasil, que a gente não fala só de música, a gente vai procurar trazer pessoas que estão envolvidas em alguma causa relevante dentro do seu bairro, no seu cotidiano, enfim. Fica conosco, foi um prazer estar com vocês. Não deixe de acompanhar o vídeo, como o Daniel já havia orientado, curte aí, escreve aí pro David Souza sair um pouco de cena, colocar a Osana para poder, né, divulgar melhor o trabalho dele. Quase um boicote. É isso aí, galera. Então, até breve para você e logo mais a gente está de volta com outras pessoas, com outros assuntos e vai ser um prazer ter a companhia de vocês. Até logo! E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse debate. Olha lá, pode começar de novo. Só não esquece de falar. Nós estamos no segundo tem que falar o talk show. Talk show. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao segundo Talk Show Pleiton Brasil. Fala alto. Olha lá. Olá pessoal, eu sou a Osana Souza, seja bem-vinda a mais um programa do Talk Show Pleiton Brasil. Estamos na segunda série. Na segunda edição. É de segunda edição? É de série. Segunda edição. Tudo bem. Volta de novo. Pode ir. Eu não vou ficar falando muito não, porque senão eu vou ficar errando. Então é melhor não tem problema. Tá bom.